Olá, você acordou bem hoje? Difícil acordar bem esses dias difíceis, né, que nós estamos vivendo. Com essa pandemia toda, esses problemas todos, pessoas com dificuldades, perdendo seus empregos, outros perdendo seus familiares. Uma grande provação coletiva deixou muitas pessoas em dúvida, procurando respostas, querendo saber quando é que tudo isso vai acabar. Mas sabemos que os cientistas estão com vacinas, né? Já desenvolveram as vacinas. E infelizmente está demorando para a gente receber as vacinas. Mas qual é o nosso futuro? Qual é o objetivo da gente estar aqui na Terra neste momento? Você já se perguntou por que você nasceu? Por que você está aqui? E agora, neste momento? Dizem os espíritos, segundo a doutrina espírita, que a gente vem para a evolução espiritual, para desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral. E quando terminar o nosso período aqui na Terra, a gente vai viver na vida espiritual, segundo os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus veio há mais de 2000 anos e muitas pessoas ainda não o conhecem. Por isso que nós estamos vivendo essas provações todas, que é para mostrar a nossa resignação, o nosso entendimento com as leis de Deus. Que depende, né? A gente deve pedir as coisas para Deus, mas fazer a nossa parte também. Não podemos esperar que as coisas caiam de graça, né? Porque Deus não dá nada de graça. Ele quer que seus filhos tenham um merecimento. Nós precisamos merecer as graças que Deus nos dá. E nosso merecimento é através da nossa evolução espiritual, né? A gente tem que aprender a ser tolerante, a ter paciência, a ser honestos, amáveis, tratar com igualdade a todas as pessoas, sem distinção de sexo, de credo, de religião, de cor, né? Não importa se é homem, se é mulher, não importa a cor, não importa a opção sexual, né? Contanto que a pessoa não te faça mal e não faça mal a si mesmo, que não sejam pessoas promíscuas, né? Porque Deus não quer que seus filhos se percam na prostituição, na promiscuidade, porque isso acaba interferindo na evolução espiritual. Deus não quer seus filhos drogados, perdidos na bebida, no cigarro, nas drogas pesadas, né? Mas por que então a gente cai em tentação? Porque no Pai Nosso diz: não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrar-nos do mal são das más companhias, né? Que a gente tem tanto companhias espirituais como as companhias materiais, que são os falsos amigos. Então a gente tem que cuidar, saber dizer não. Porque é difícil depois que você entrou no caminho das drogas, é complicado para sair, né? Requer persistência, requer tratamento, requer boa vontade, requer você sempre dizer não diariamente. Né? Não quer dizer que seja impossível sair. É possível você deixar os vícios, mas você tem que lutar para isso. E se você não deixa o vício,
após a morte, o vício te acompanha. Para onde você for, o vício vai estar contigo. Por isso, muitos espíritos ficam ainda rondando aqui no umbral, que são as zonas umbralinas, usando, né, dos encarnados para satisfazer os seus vícios, tanto sexuais como as drogas. Tem muitos que se alimentam das guloseimas, né? Das pessoas que comem em demasia. Tem acompanhamento espiritual também, as pessoas, os glutões, né? Também são usados espiritualmente para dar satisfação, para saciar a fome dos desencarnados, que eles continuam tendo a sensação de que estão com fome. E existem grupos, os samaritanos, que auxiliam os desencarnados a procurarem lugares melhores, depois com merecimento, né? Conforme eles vão tendo merecimento, eles vão deixando as más paixões, eles podem ser socorridos para futuramente nascerem novamente, reencarnarem. Então a reencarnação é uma bênção que Deus dá a seus filhos para que eles apagam o passado e construam uma nova história, consigam fazer uma nova história, dessa forma uma nova opção, uma nova chance para uma evolução espiritual, né? Porque reencarnando, de encarnação em encarnação, a gente vai conseguindo evoluir espiritualmente. Ninguém consegue evolução espiritual numa encarnação só. Então, uma criança que morre prematuramente, por que Deus levaria essa criança se ela teria só alguns meses? Né? Qual o objetivo daquela encarnação? Aí Deus não seria justo com uma pessoa que morresse com 4, 5 meses e uma pessoa que morresse com 100 anos. Né? Cadê a justiça? Então, se não houvesse a reencarnação. Devido à reencarnação, a gente sabe que se aquela criança morreu com 4, 5 meses, tinha uma função para ela ter vivido esse tempo. Às vezes até uma prova para os pais, né? Sempre é uma aprovação para os pais, para ele aceitar a vontade de Deus e aceitar que aquela criança também que morreu prematuramente, ela veio com aquela função de viver esse tempo. Né? Então, ela volta para a pátria espiritual e ela pode reencarnar novamente futuramente, né? Quando chegar a sua hora de reencarnar. E depois, quando a gente morre, que a gente perde o corpo físico, a gente encontra os familiares, os nossos afetos, se forem pessoas boas, em lugares bons, e se forem pessoas ruins, em lugares ruins, porque a nossa vibração nos atrai, a nossa consciência vai nos levar para o lugar merecido, lugar bom ou lugar ruim, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as coisas que a gente fez. E se a gente morrer e for procurar o céu, talvez a gente não encontre, né? Então, porque o céu, na verdade, não é um local definido, é o local onde está o nosso coração, né? O céu, a gente vai para as colônias espirituais, que são os lugares bons, ou então para o umbral, caso a gente não tenha a vibração. Ou então ficar aqui dentro das casas, andando, porque dizem os espíritos que os espíritos pululam ao nosso redor, a gente que não vê, né? E até eles influem em nossos pensamentos, por isso que a gente tem que cuidar muito e orar. Orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou. Cantinho de Maria, as verdades espirituais. Obrigado, Senhor.